vocês, é um semestre diferente, puxado, corrido, a gente está cheio de coisa para fazer, né? Mas eu tenho um compromisso, então o meu compromisso é tentar avançar ao máximo no conteúdo da disciplina para vocês. Certo? Então, basta olhar aqui. Ó, vou pegar aqui 4.1, tá? Só para vocês verem. Então, tem a aula postada aqui pelo professor, né? Aí vai estar aqui, ó, lá, pessoal, segue a playlist com os vídeos publicados no conteúdo. É a mesma playlist, vai levar vocês para essa playlist. Aqui tem tudo que vocês precisam para a prova. Tá? Tudo que vocês precisam para a prova que a gente viu aqui nas aulas online. E mais a parte do AVA, que é a teoria da transformada de Laplace e função de transferência. Ponto final. Só isso. Tá? Repetindo, critério de estabilidade, diagrama de Boole e PID não vai cair na prova. Isso é uma discussão que eu vou ter com vocês depois da prova. Tá? Beleza? Então, deixa eu sair aqui. Melhorou o áudio, vocês me entenderam? Deu para entender direitinho aí o que vai cair na prova? Positivo. Beleza. Então, nós vamos ver hoje resposta em frequência, né? Resposta em frequência é uma característica que nós, engenheiros, devemos dominar bem, né? Como esse circuito responde a um determinado ponto de operação. Então, vamos falar especificamente de uma área bem clara para a gente, por exemplo, um amplificador operacional. Certo? Então, eu vou desenhar para vocês aqui um amplificador operacional. Então, ó, tem aqui um circuito amplificador operacional, para quem não lembra, né? Estamos usando aqui a configuração não inversora. Então, o sinal entra pela entrada não inversora. E a entrada inversora, que vai ser a malha de realimentação, nós temos um divisor de tensão e a relação entre esses resistores vai nos dar o ganho desse amplificador. Então, deixa eu simular aqui para vocês. Como o ganho aqui é 1 mais R1 sobre R2, então R1 sobre R2 dá 3. 3.000 dividido por 1.000. 3. Como é uma configuração não inversora, então é 1 mais 3, ou seja, o ganho desse circuito é 4. Então, 4 vezes 0,8, 3,2. 4 vezes 1,6, 6,4. 4 vezes menos 0,8, menos 3,20. Porque esse circuito aqui, ele está trabalhando em corrente contínua. Certo? Então, a resposta dele para corrente contínua, ou seja, não tem variação, 0 Hz. Certo? Bem, até aqui, lembrando um pouquinho de amplificador operacional. Agora, se essa fonte aqui, ao invés de ser uma fonte de corrente contínua, fosse uma fonte de corrente alternada, será que esse amplificador se comportaria da mesma forma? Né? Será que ele teria a mesma resposta? Não. Né? Os circuitos eletrônicos têm uma resposta em frequência. Dependendo da frequência de operação, ele vai ter uma determinada resposta. Né? Por exemplo, os filtros. Filtro passa baixo, ou seja, passa apenas as baixas frequências. Filtro passa faixa, ou seja, eu determino qual é a banda de passagem desse filtro, né? Filtro passa alta, ou seja, só passa as altas frequências a partir de um ponto de frequência de corte que eu determino na hora que eu estou construindo o circuito. Ou seja, todos os circuitos eletrônicos,
eles têm uma resposta em frequência. Ele não vai responder da mesma forma para uma corrente contínua, ou se essa fonte aqui tivesse 1 MHz, ou se essa fonte aqui tivesse uma frequência de 1 GHz. Tá? Então, os circuitos respondem. Eu preciso conhecer a resposta em frequência dos circuitos que eu estou trabalhando. Então, se eu quero fazer, por exemplo, um microfone para captar alguém falando. Então, qual é a banda que eu preciso que esse circuito responda? Eu preciso que ele responda entre 0 e 4 kHz, né? Que é mais ou menos a voz de uma pessoa, né? Agora, se eu for falar de música, então eu preciso pegar os itens mais agudos, onde a voz não alcança. Então, eu preciso provavelmente, embora o nosso ouvido humano ouça até 20 kHz, muito dificilmente a gente, viu, Wagner, Marcos, o Eric talvez, né? Mas eu, Wagner, Marcão, Leonardo mais ou menos, né? O Moura, o outro Leonardo também mais ou menos, a Laís também, e o Gilson que são mais novos, e o Eric, né? Eles estão com o ouvido ainda bem ativos, né? Nós que somos da velha guarda, nosso ouvido vai chegar ali nos 13, no máximo 14, né? Porque a gente já trabalha em um ambiente muito ruidoso, e o próprio envelhecimento natural do corpo humano, né? Então, o nosso ouvido responde a uma determinada frequência. Mas eu preciso captar até os 20 kHz, né? Porque eu não sei quem vai ouvir aquela música. Então, eu preciso construir um circuito eletrônico que vá captar, que vá responder entre 0 e 20 kHz. Eu não quero responder em 50 kHz, eu não preciso gastar tempo e dinheiro no projeto para captar um áudio em 40 kHz, porque o ouvido humano não vai responder a isso. Né? Então, não preciso me preocupar com isso se eu estou fazendo uma gravação de áudio na faixa audível humana. Mas se eu estou trabalhando com ultrassom, ultrassom 40 kHz. Né? Olha lá, ultrassom, acima da faixa audível humana. Né? Então, no carro, né, que para quem tem o carro que tem o sensor ultrassom, ele está mandando um áudio ali de 40 kHz. Então, a gente não ouve, né, aquele áudio, mas é um sinal mecânico, um sinal de áudio. Ele bate no carro de trás, ou na pilastra, ou na parede, né, e retorna. A gente sabe a velocidade do som, dá para calcular a distância. Vamos ver. Então, é comum para quem já trabalhou com Arduino, né? É caro esse sensor ultrassom HC05. Ó, nem pesquisei por preço aqui, né? Peguei qualquer um aqui, ó. 5,43, tá? Mais ou menos isso mesmo, R$ 5. Aqui no Brasil você compra isso aqui por R$ 15, 12, R$ 15, né? Então o que é esse sensor aqui? Um deles é o transmissor, transmite em 40 kHz. Aí esse transmissor reflete em alguma barreira, né? Seja uma parede, uma pessoa ou um outro carro, e volta para o receptor. E no microprocessador eu fico controlando esses pinos aqui, né? O trigger e o eco. O primeiro aqui é alimentação, esse último aqui é terra. Aqui a gente tem o pulso, né? Eu digo, ó, manda um pulso. Eu começo a contar o tempo. Quando dá o eco, ou seja, quando esse pulso retorna, eu consigo medir o tempo entre o que eu mandei o pulso e o que eu recebi. E aí, baseado na velocidade do som, eu consigo medir a distância. Mas esse som a gente não ouve, porque ele é de 40 kHz. Então, esse circuito eletrônico que está nessa plaquinha precisa responder numa faixa de 40 kHz. Certo? Então, como é que a gente faz isso nas nossas funções de transferência, nossos sistemas lineares de controle, né? A gente, com o modelo do
do circuito, a gente consegue desenhar uma curva de resposta em frequência. Vamos ver como é que a gente faz isso? Na semana passada, a gente colocou um degrau e via como o circuito respondia a um degrau. Agora eu vou ver como o circuito, como ele responde à frequência de um determinado sinal. Então, como é que a gente faz isso? Mesmo esquema do começo da semana passada, então eu vou declarar que S é a transformada S. Então, coloquei, vou criar uma variável, ó, S é transformada de S, ou seja, olha aqui em cima, transformada de Laplace. Certo? Tudo bem? Vê se vocês conseguem executar esse comando aqui simples por enquanto, que nem a gente fez semana passada. Próximo passo é a gente achar uma função. Né? Eu peguei aqui um filtro taxa baixa. Eu chamei de G é igual a 1 dividido por 2 vezes S ao quadrado mais 3 vezes S mais 4. Isso aqui é um modelo de um circuito taxa baixa. Desculpe. Então, a minha função de transferência é 1 sobre 2S ao quadrado mais 3S mais 4. É a função de transferência de um filtro passa baixa, mas eu quero ver qual é a resposta desse filtro. Eu fiz o modelo matemático dele. Quero ver se atende às minhas expectativas. Então, vocês vão ver que é um comando bem difícil aqui para a gente avaliar. É o comando Lowry, né? A pronúncia é Lowry. G. Caso não dê tempo, vocês coloquem aqui add, tá? Se não, às vezes não dá tempo e ele dá um timeout. Se estiver correndo e aparecer aqui, adicione 15 segundos, você pressiona o adicione 15 segundos, que é para dar tempo do servidor processar. Vamos nos preocupar primeiro, ele nos dá o diagrama da magnitude e da fase, certo? Em radianos por segundo, tá? Em radianos por segundo. Esse filtro, ele responde com um ganho de menos 10 dBs, e a partir de uma frequência de corte, que é quando cai 3 dBs, ele começa a ter sua atenuação em década, né? Ó, em uma década, lembrando que esse aqui é um eixo logarítmico, né? Não é linear, ó. Isso aqui é uma década, então vai de 0 para 10, de 10 para 100, no mesmo espaço, né? Esse espaço linear entre 1 e 10 é o mesmo espaço linear entre 10 e 100, é o mesmo espaço linear entre 100 e 1000, então esse é um gráfico logarítmico. É assim que a gente trabalha, né, na engenharia por causa de escala. E aí eu estou vendo aqui que em uma década ele saiu de menos 45 mais ou menos e foi até menos 85, ou seja, perdeu 40 dBs em uma década. É um filtro extremamente atenuante, né? Porque eu quero só que passe as frequências baixas. As frequências altas, eu quero que ele atenue. Isso é um filtro, né? Então, conforme vai aumentando a frequência, vai diminuindo a resposta do circuito. E aqui a fase, né? A gente percebe aqui que a fase começa em 0, e aí ela vai invertendo de fase, né? Ó, chega até próximo de menos 180. Inverte a fase do sinal, né? Então, se o sinal está positivo, ele sai negativo. Mas se ele entra negativo, dependendo da frequência, ele sai positivo. Então, quando a gente avalia um circuito através da sua resposta em frequência e a sua fase, eu posso determinar o comportamento dele, né? Então, se eu jogar
lembrando que a frequência está em radianos, se eu jogar 10 radianos, eu sei como o circuito vai se comportar. Lembrando que para transformar de radianos para hertz, ômega, né, para quem não lembra, W, ou seja, radianos, é igual a 2πf. Lembram disso? Então, se eu tenho 10, deixa eu fazer a conta aqui, 10 radianos, então, em hertz daria 10 dividido por 6,28, que é 2π. 1,6 hertz. Né? Então, esse é a nossa resposta em frequência. Lembrando que, por exemplo, a rede elétrica, né, ela trabalha com 377 radianos por segundo. Então, convertam aí, claro que a resposta todo mundo sabe, né, 60 Hz, mas cheguem nisso matematicamente. Por que 377 radianos por segundo é igual a 60 Hz? A gente tem que lembrar da nossa regra. Frequência em radianos por segundo é igual a 2π vezes f em Hertz. Né? Porque se a gente lembrar lá que um radiano, né, o que é um radiano? Um radiano é quando o arco da circunferência tem o mesmo comprimento do raio da circunferência. Né? Isso num círculo unitário dá aproximadamente 57,3 graus. Então, se ele dá 377 radianos por segundo, ou seja, dá aproximadamente 6 alguma coisa voltas por segundo no círculo, isso nos dá uma frequência de 60 Hz, 60 vezes por segundo. Mas façam aí, né? W, que é radianos por segundo, é igual a 2πf. Se a frequência da rede é 377 radianos por segundo, qual é a frequência da rede? Há 2 minutinhos para vocês fazerem isso daí. A gente já volta com mais exercício. Quanto que é radiano que ele falou? O valor? Tá aí, professor? 377. A frequência da rede, né, a nossa onda que chega na nossa casa, ela é modelada pela seguinte equação. A tensão instantânea, VI, eu vou escrever aqui, ó. VI, ou seja, a tensão em um determinado momento é tensão de pico vezes 377, opa, 377 mais defasagem, mais ômega, que não tem ômega aqui no teclado, é mais alfa. Bom? Seno, né? Seno de 377 mais rádio. Mais uma determinada, vou deixar como Ozinho aqui, mas esse Ozinho é uma defasagem, tá? Essa é a equação da onda que chega no na nossa rede elétrica. Ela é dada em radianos por segundo. Então, tensão de pico, a nossa tensão de pico, se for uma rede 127 volts, dá 127 vezes raiz de 2. Se for 220, 220 vezes raiz de 2. É a tensão de pico. Então, a tensão em um determinado momento é a tensão de pico. Se for uma rede de 220, dá 310. Então, 310 vezes seno da velocidade angular. Então, 377 radianos dá quantos hertz?
Se a nossa tensão instantânea é igual a tensão de pico vezes seno de ômega t mais uma defasagem, é uma onda senoidal, né? E a gente sabe que a nossa onda senoidal, o nosso W aqui, tem uma velocidade angular de 377, então eu posso resolver assim, ó. Ômega é igual a 2 pi, 2 vezes pi, vezes F, é a frequência. Se eu sei que o ômega da nossa rede elétrica é 377, então dá para calcular a frequência. Então é 377 dividido por 2π, 6,28, que dá os 60 Hz da rede. Ah, mas na hora que a gente vai fazer o cálculo, né, da tensão instantânea em um determinado momento, em um determinado t, a nossa equação da rede, da onda senoidal, é Vp vezes seno de ômega t, ou seja, é dado em radianos por segundo. Então, a gente tem isso aqui, ó, 377. T mais uma defasagem. Bem, então, se a gente fizer esse cálculo aqui, dá o F igual... F vai ser igual a 377 dividido por 6,28. 28, tá? A 60 Hz. Se fosse um circuito para responder em 60 Hz. Vamos mudar o circuito? Vamos olhar um outro circuito. Quero que vocês calculem aí o G, ou seja, a minha função transferência, tem um circuito que eu fiz lá, as equações diferenciais, modelei o comportamento de tempo, chegamos a equações diferenciais, depois a gente aplicou a transformada de Laplace e chegou na sua função de transferência. A função de transferência é 1 dividido por S ao quadrado mais 1. Eu quero que vocês, a partir deste circuito, encontrem a resposta em frequência, o diagrama de Bohr, para magnitude e fase. Bom, então, executem o cálculo, né, a demonstração, o diagrama de Bohr, para esta função agora. Um segundo para vocês fazerem isso aí. Não tem segredo, né? Vamos plotar aqui. Função é 1 sobre S ao quadrado mais 1, e eu quero saber a resposta em frequência, em radianos por segundo, né? A resposta do circuito, e também a fase do circuito. Vamos ver? Olha só. Não, meu Deus, não, eu achei que estava errado. Eu falei, será que não tem que apagar o G, não? Eu achei que de repente podia estar confundindo, ele devia estar misturando, mas não, né? Deu estranho mesmo. Bem, 0 dB até 1 Hz. 1 Hz tem um ganho de 40 dB. Depois começa uma atenuação. Por década, ó, a gente está vendo que é uma atenuação linear, né? Então, por década, vamos pegar aqui, ó, saiu de 40 e veio até menos 40, ou seja, teve uma atenuação de 80 dBs. Na segunda década, ele saiu de menos 40 e foi para menos 80. Teve uma atenuação de 40 dBs. Então, eu consigo analisar o circuito. Olha a fase do circuito. Tinha 0 graus. Quando chegou em 1 Hz, em 1 radianos, desculpa, hein, gente? Radianos, esse diagrama está em radianos por segundo.
Quando chegou em 1 radianos por segundo, ele inverteu a fase. Foi lá próximo de 180. Certo? Ou seja, próximo não, 180. O que aconteceu com o sinal? O que eu consigo entender? Se eu tenho este circuito, o que eu consigo entender aqui? Que ele inverteu, se é um circuito elétrico, ele inverteu o sinal. Então, o que era positivo aqui, se era positivo, ficou negativo. Se era negativo, ficou positivo, porque teve uma inversão de 180 graus. Certo? Então, a gente consegue entender o comportamento dos nossos modelos matemáticos analisando o diagrama de Boole. Professor, então só para não confundir a diferença do step e do Boole, na hora de desenhar, onde está... Explica bem os dois aí, só para não confundir. O step é no tempo, né? Então, eu tenho lá um degrau de entrada. Né? Beleza. Eu tenho uma análise transitória. Em determinado momento, a gente provocou um ruído no sistema, né? Deu uma entrada no sistema. Aqui é como o sistema se comporta em uma determinada frequência. Se, por exemplo, Tá. aquele step não saiu do 0 e foi para o 1, certo? Mas ele ficou de 0, foi para 1 e ficou em 1. Agora, se ao invés de ficar em 1, ele ficasse oscilando em uma determinada frequência, por exemplo, 100 Hz. Como é que o sistema massa-mola-amortecedor se comportaria com aquilo? Se aquela frequência aumentasse, porque como aquele é mecânico, né, então as frequências são baixas, 100 Hz é muito, né? Vamos pensar naquele sistema mecânico. Se aquele degrau, ao invés de ser simplesmente um degrau que sai de 0 para 1 e permanece em 1, se ele ficasse oscilando entre 0 e 1 2 vezes por segundo, 2 Hz, meio Hz. Não, 2 vezes por segundo, 2 Hz. Entendeu? Certo? Entendi. Ainda 2 Hz é muito, né? 2 vezes por segundo de oscilação é muito. Se ele oscilasse em meio Hz, ou seja, uma vez a cada 2 segundos, eu caísse num buraco daquela magnitude uma vez a cada 2 segundos, como é que seria o comportamento do sistema? Tem uma resposta em frequência aqui. Por causa das energias que estão acumuladas na massa e na mola, tem uma ressonância. Né? Eles entram em ressonância, então tem uma dissipação de energia com uma taxa, então eu tenho toda uma resposta daquilo para uma frequência determinada. É mais fácil a gente imaginar isso em circuitos elétricos, né? Para a gente poder entender no mecânico, é mais fácil entender no elétrico, que é a resposta de um circuito, do nosso ouvido, né? O nosso ouvido como um circuito elétrico. A gente ouve bem até 15 kHz. Acima disso, a gente começa a ter uma atenuação. Há um filtro no nosso cérebro. Tanto mecânico no ouvido, que não responde, né, aquelas vibrações muito rápidas, e também o nosso cérebro elétrico não responde, não dá sinal elétrico para frequências muito altas, ou seja, ele não responde. É isso aqui, ó. É isso aqui. Tá? Imagina que isso aqui seja o ouvido humano, e aqui, essa frequência de corte, que está mais ou menos aqui, seja vamos falar de um ouvido humano zero bala, 20 kHz. A partir do 20 kHz, não ouve mais nada. Começa a cair, não ouve nada. De 0 até os 20 kHz, está ouvindo bem. Certo? A partir de uma determinada frequência, começa a cair a magnitude, a resposta do nosso circuito. Para a gente entender a resposta, pensa sempre no ouvido humano. O nosso olho humano é um filtro passa-faixa. Né? Ele responde a uma determinada frequência. E está ali, ó, em torno da comprimento de onda de nanômetros. Vamos colocar aqui, resposta à frequência visível. Luz visível. Ver se tem um gráfico legal aqui. Temos aqui, né? A luz visível é só um pedacinho do espectro magnético, né? Ó,
a gente tem ultravioleta, né? Micro-ondas, a gente não enxerga micro-ondas, a gente não enxerga as ondas de rádio e TV, a gente não enxerga infravermelho, a gente não enxerga raio-x, a gente enxerga só um pedacinho do espectro, que é de vermelho até violeta. Então, vermelho de baixa frequência, entre aspas, né? Do que a gente enxerga, baixa frequência a alta frequência. Aí começa daquele ultravioleta, para lá, a gente já não enxerga. Abaixo do vermelho, infravermelho, né, que é o controle remoto, né? Se a gente colocar o controle remoto na câmera do celular, se a gente ligar a câmera do celular e apontar o controle remoto da televisão para a câmera do celular pega. Porque o espectro visível da câmera do celular é maior do que o do olho humano. Ou seja, o circuito do celular responde à luz infravermelha. O olho humano não responde. Então, o que faz, né? A tela do celular vai pegar aquele infravermelho e vai transformar numa luz que a gente enxergue. O celular, pode fazer esse teste aí depois, né? Pega um celular, a câmera do celular, aponta o infravermelho para o celular, que você vai ver a luzinha. Aí, se você não sabe se acabou a bateria ou não do seu controle remoto, é só apontar para a câmera e ver. Tá? Se você estiver enxergando lá, é porque a bateria está boa. É outro problema com sua televisão. Então, nós temos o olho humano, que também tem uma resposta em frequência. E a resposta em frequência é essa. Responde uma determinada frequência e em outras frequências não responde. Ó, tem uma atenuação. Atenuação é muito grande, né? 80 dB é absurdo de atenuação, né? Lembrando que essa escala é não linear justamente por isso. A gente tem que lembrar que o ganho em dB é 20 log, se estiver falando de tensão, né? Tensão de saída dividido pela tensão de entrada, ou ganho de tensão. Tá? Então, é nisso que a gente tem que se preocupar quando a gente vai analisar um sinal. Eu ia falar um negócio legal aqui, eu estava falando da luz, eu lembrei, mas eu esqueci. Deixa eu ver se eu lembro. Vou lembrar. Só um minuto que eu estava falando da luz aqui, lembrei de um exemplo legal e fugiu agora. Mas peraí que eu vou lembrar, me dá um segundo. Lembrei. Então, por isso que existem os microscópios eletrônicos. O que é o microscópio eletrônico, né? Ele não atua na luz visível. Ele atua com uma frequência muito maior. Então, como é que o olho humano enxerga, né? Vem a luz visível, ela incide em uma determinada partícula, que pode ser qualquer coisa, que é a tela do computador, a janela, eu estou aqui de frente para uma janela, estou vendo meus livros ali na estante, estou vendo meu celular, então a luz bate ali, reflete e volta para o nosso olho. Mas qual a luz que retorna para o nosso olho? Só a luz visível. E a luz visível, ela tem um espectro de onda em torno de nanômetros, 600 nano, de 400 a 700 nanômetros. Então, a menor coisa que a gente pode enxergar é algo nessa magnitude, né? Em torno de nanômetros, por causa do comprimento de onda da luz. Coisas menores do que isso, a luz visível não reflete naquele... Se a partícula é muito pequenininha, a luz visível não reflete naquela partícula. Ela transpassa. A frequência ali, né, não reflete naquela partícula tão minúscula. É por isso que os microscópios são eletrônicos. A luz que vai ser emitida para refletir num objeto é uma luz não visível, com uma maior frequência, ou seja, um comprimento de onda menor, né, que o olho humano não é capaz de enxergar, mas os componentes eletrônicos são sensíveis a isso. Depois ele transforma aquilo numa luz que a gente possa enxergar e eu possa analisar. Então, para analisar uma fissura de um material, para analisar, por exemplo, para fazer um circuito um chip, né? Se eu pegar aqui um microprocessador, qual que é a principal característica de um microprocessador? Se ele é o comprimento dele. Então, se eu pegar aqui um processador de 7 nanômetros, né? Que são os mais que a gente usa no celular, no computador, são chips de 7 nanômetros. A nossa luz visível, ela é em torno de 400 nanômetros. Então, a gente não consegue enxergar isso dentro de um processador. Então, o processador ele é feito com auxílio de microscópios eletrônicos, né, de circuitos que respondam nessa frequência visível.
A gente pode calcular tudo isso com a resposta em frequência. E o Brasil, eu já falei isso para vocês, tem o projeto bacana, né? Que é o Sirius. Ali em Campinas, né? Que eu tô louco para visitar, ainda não fui visitar, né? E o que ele faz? Ele emite essa luz síncrotron aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. LNLS, Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Então, essa luz não visível, ela precisa ser produzida, né? Ela não, a gente não consegue obter ela sem ser através de equipamentos eletrônicos, aceleração de partículas, né? Então, se você acelera a partícula, faz ela colidir uma partícula na outra e essa colisão vai gerar diversos comprimentos de onda. E aí esse comprimento de onda é isolado e é jogado em um determinado material. Esse material reflete esse comprimento de onda, então a gente pode enxergar, por exemplo, as fissuras em um determinado material, principalmente esse laboratório de luz síncrotron aqui em Campinas é para estudo de materiais. Então, se eu quero construir um chip, e esse chip é construído com elementos de 7 nanômetros, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso de alguma coisa que ilumine aquele chip e poder enxergar o que eu estou fazendo ali, para poder montar o circuito, né? Para poder desenhar esse circuito, para poder construir. Então, como é que é feito isso? Através de essas luzes não visíveis. Certo? Depois, quem quiser entender um pouquinho melhor o que é o projeto LNLS, pesquisa aqui Google, projeto Sirius, vai cair na página e vocês vão ver aqui como é que ele funciona, né? Quais são as linhas de luz, ó. Vendo? Espectroscopia de infravermelho, raio-x, aí vai, né? Nanocristalografia macromolecular, é para isso, né? É para estudar principalmente a composição dos materiais. Voltando aqui para a nossa disciplina, eu preciso saber os circuitos, como eles respondem. Então, lembre-se sempre do olho humano, responde a uma determinada frequência, tem coisa que a gente não enxerga. Então, se eu olhar para o céu, eu só vou ver as estrelas que emitem luz visível. Mas a maior parte das estrelas não emite luz visível, ela emite luz numa frequência que nós, a olho nu, a gente não consegue enxergar. Quando você vai num laboratório de astronomia, aí você consegue ver através dos telescópios, né, outros tipos de emissão das luzes que não são do espectro visível, que é muito interessante. Então, o universo que a gente enxerga, não, na verdade, ele é uma parte só do que existe, né? Oi, só um minutinho. Oi, desculpa, a Nenê entrou aqui. Então, quando a gente olha para o céu, a gente só enxerga uma parte do universo, né? A maior parte é não visível. Isso é interessantíssimo, né? Uma fase da minha vida eu me dediquei a estudar um pouco de astronomia, que eu gosto bastante. Né? Eu queria poder voltar, ter tempo, poder estudar um pouco mais isso. Certo, gente? Então, a nossa prova, ela termina aqui. Vocês estão me ouvindo? Porque a minha internet aqui parece que caiu. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Não, só deu uma falhadinha só, mas deu pra compreender. Tá. Então, a nossa disciplina acaba aqui, em diagrama de Bode. A pergunta dessa parte é simples assim, né? Não vou complicar para vocês. E aí, na sequência, a gente continua critérios de estabilidade usando o comportamento da fase em uma determinada função de transferência. Certo? Então, lembrando que todo esse material... Então, o que eu vou fazer agora? Vou baixar esse vídeo que eu estou gravando para vocês e vou postar aqui. Comando GNU Octave, diagrama de Bode. Vai aparecer mais um linkzinho aqui no 4.3, porque 4.3 para mim é a última, né? Então vou ter que começar a encavalar coisas aqui. Então vai estar lá, comando GNU Octave, diagrama de Bode, resposta em frequência e comportamento de fase. Aí lá dentro vai ter o mesmo texto que está aqui.
Olá, pessoal, segue a playlist com todos os vídeos publicados com conteúdos da disciplina. Lembrando que o conteúdo da avaliação do segundo bimestre é toda a playlist do canal. Então, basta você pegar aqui, vai estar todo o material, não vai estar só o material daquela aula. Porque aí você pode olhar todo o material. Ah, eu quero ver só diagrama de Bore, então só vê o último vídeo, que não está aqui ainda, né? Mas que eu vou postar. Ah, eu quero ver transformada de Laplace, eu quero ver diferencial integral, então está tudo aqui. Tá bom? Achei mais fácil colocar assim, porque aí você vê o que você precisa e faz. O nosso encontro para a prova, então, ficou na segunda-feira, às 20 horas, tá? Porque eu tenho uma turma no primeiro horário, e como vocês, eu só tenho aula na sexta, e a prova acaba na quinta, então eu vou me encontrar com vocês na segunda. Não precisa desse encontro para fazer a prova é tranquila. Se tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha nos vídeos aqui, né? É só os comandos mesmo, esses comandos que estão aqui, e mais função de transferência, a função degrau que a gente viu semana passada, né? Resposta transitória, e hoje a resposta em frequência e diagrama de fase. Tá bom? Qualquer dúvida, então, vocês me chamem na segunda-feira, eu vou estar disponível para vocês a partir das 20 horas. Fiquem tranquilos com a prova, não precisa se descabelar, né? Se vocês têm uma prova muito complexa aí, não sei se estão fazendo cálculo, alguma coisa mais complexa, na minha disciplina pode ir com tranquilidade, a prova é tranquila, tá? Não vou arrancar o cabelo de vocês, não. Só vocês dando uma olhadinha nos vídeos aqui, fazendo umas anotaçõezinhas. Como é que eu faço a integral? Como é que eu faço a diferencial? Como é que eu faço a transformada de Laplace, a antitransformada de Laplace? Como é que eu aplico um degrau? É simples assim a prova. Tá bom? Mas aí na segunda-feira eu tô aí, junto com vocês. Beleza, gente? Quem tiver alguma dúvida, fique à vontade. Quem não tiver dúvida, até semana que vem, na segunda, e na sexta eu volto de novo para a gente seguir com a matéria, mas aí já não valendo mais ponto, mais nada. É um convite que eu faço para vocês para a gente seguir na disciplina. Tá bom? Até o final de junho. Fechado. Beleza. Beleza, professor. Valeu. Ô, Eric, você entendeu legal a resposta em frequência lá, que você estava com uma duvidazinha? Deu para entender mais ou menos o que é uma resposta em frequência? Não, entendi. Eu queria pegar um pouco dessa diferença, mas na hora que eu olhei o comando mesmo, eu lembrei da relação da física que Bore tem essa parte como fala? De transformada e tudo mais. São duas situações diferentes. É que, tipo assim, você vai fazendo comando, às vezes você tá escrevendo na cara, por exemplo, Laplace, inverso de Laplace, e você às vezes tá querendo entender, mas tá no nome, já tá no comando, né, o que é. Aí você falando assim, depois eu bati o olho também, mas aí nem... Mas entendi, tranquilo. Tá tudo certo. A resposta de frequência é isso. Por que o cachorro ouve mais do que a gente? Mais porque a resposta em frequência dele, eu fechei, né? Não, mas eu tô com ele aqui, tô vendo. Ó, eu fiz aqui. Se fosse ouvido humano, a resposta do cachorro não começa a cair aqui. O que seria do ser humano, do cachorro começa a cair aqui, ó. Ele ouve mais que a gente. A resposta dele é diferente na frequência, né? Então o cachorro ouve frequências maiores. Então a gente não ouve ultrassom. O ultrassom é 40 kHz, meu ouvido só vai até 20 kHz. Não é a resposta, né? Como é que eu avalio isso? Olhando o diagrama de Bore para a magnitude e a resposta em radianos por segundo, que pode ser também em resposta em frequência, né? No MATLAB, dá para transformar isso aqui para hertz, tá? Que é muito mais fácil trabalhar. Mas aqui no GNU Octave não consegui transformar, preciso aprender ainda também, não tentei transformar de rádios para hertz, não consegui. Vou ver. Ô, professor, só um negocinho rápido que eu tava procurando esse dia e não tava achando. Aquele comandinho de título lá, como que é mesmo? Comandinho de título, para você mudar o título? Tá nos vídeos lá, agora eu não vou lembrar assim de cabeça. Não, beleza, não, eu olho lá de novo. Eu tava fazendo aqui. Não, beleza. É o plot, né? É o plot e aí você coloca vírgula. O título, aí coloca aspas lá. Isso. Beleza. Depois do que você quer plotar, você põe vírgula, aspas e vai embora. Beleza. É tanto comando e o GNU Octave é diferente do Laplace, do MATLAB, né? Então, às vezes eu fico meio confuso. É igual você fala, tem que ir praticando também, que senão esquece. É complicado. Tem que ir praticando. Beleza, gente? Obrigado. Então, até segunda-feira. Valeu, obrigado. Valeu, um abraço. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado, professor. Tchau, boa noite. Fique com Deus.